que é o Homem de Ferro? Será? Peraí. O Batman. Não vamos trocar então? Hoje eu estou de bombeira. Bem, turminha, a nossa aula de hoje é filosofia, o mundo da fantasia. Vocês lembram que nós comentamos nas últimas aulas de filosofia que nós tivemos em sala sobre o sonhar acordado? Sonhar acordado. Eu estou com fome, estou com a vontade de comer, sabe o quê? Aquele bolo de chocolate. Só de sonhar, ó, só de pensar, já estou com água na boca. Aquele bolo de chocolate cheio de calda, granulado. A Páscoa chegando, então, que delícia, hein? As fantasias nada mais é do que sonhar acordado também, né? Nada mais é do que usar da nossa imaginação. Fantasia é eu usar a criatividade, ter imaginação. Eu quero imaginar aqui agora uma galinha, tá? Vamos lá. Com orelhas de coelho. Posso imaginar? Posso. Eu estou usando da minha criatividade. E você? Tá imaginando o que aí agora? O que a gente pode estar imaginando? Cada um vai ter uma imaginação, aquilo que quer imaginar, tá ok? A fantasia nada mais do que é a criatividade, porque está aqui na nossa cacholinha, tá? Quando nós vemos novelas, peças de teatrais, contos, nós vemos personagens. Aqueles personagens são reais? As pessoas, sim, né? Elas são carne e osso. Nesse momento mesmo, eu iniciei a aula com o Homem de Ferro, tá? Mas eu sou real. O Homem de Ferro é uma fantasia. Eu coloquei a máscara dele e eu me imagino, eu sou o Homem de Ferro, tá? Eu posso imaginar na história que eu sou, ao mesmo tempo, a princesa, eu posso ser a bruxa má. Então, eu uso a minha imaginação, tá? E diante das novelas que nós vemos, das peças e dos contos, os personagens nada mais é do que a fantasia do escritor. Nós temos aqui alguns contos que a professora trouxe, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, da Branca de Neve. A Branca de Neve é uma história, é um conto. Ela existe? Real? Não, é uma fantasia. Eu crio a Branca de Neve na minha cacholinha, na minha cabecinha, do jeito que eu bem entender. Ela pode ser branca, como se dizem, ou não, né? Eu construo a Branca de Neve, a personagem que eu quiser na minha cabecinha, tá ok? As fantasias, a imaginação, ninguém pode tirar de nós. Eu posso ter a minha criatividade de imaginar aquilo que eu bem entender. Exemplo que eu dei, a galinha com a orelha de coelho. É a imaginação minha. Ninguém pode tirar aqui da minha cacholinha. Está aqui, tá ok? Tem um autor que ele diz que a fantasia e a criatividade são as chaves da imaginação. Gustavo Baraba de Souza. Então ele fala, para ter fantasia e criatividade, eu só estou abrindo a minha imaginação, aquilo que eu penso aqui dentro, tá ok? Então vamos pegar o nosso livro de filosofia, página 10, o mundo da fantasia. Na atividade anterior, você estudou que fantasia é um dos significados possíveis para a palavra sonho. Lembra? Sonhar acordado? Bolo de chocolate? A fantasia está sempre presente nos pensamentos das pessoas, nas brincadeiras, nas obras de artes e nos meios de comunicação. Por exemplo, fantasiar é ir além do que se já conhece, para imaginar outras possibilidades e até mesmo coisas novas ou irreais. É também criar e representar personagens ou situações que só existem na imaginação de alguém. Então eu posso criar os meus personagens, eu posso criar a minha imaginação e você pode criar a sua, tá ok? Conectando com. Leia com atenção os trechos de duas obras da escritora Eva Furnari. Note que a autora usou a fantasia para criar personagens engraçados
e situações divertidas. Mercado de trocas. Troca-se uma gravata falante por uma cadeira dançante. Troca-se um suco de sapato por um chá de carrapato. Eva Funari, você troca? Página 11. Não confunda. Não confunda ovelha abelhuda com abelha orelhuda. Não confunda cachecol de borboleta com caracol de maleta. Eva Funari, não confunda. O que ela disse nos dois poemas dela, tá? Nos dois trechos. O primeiro, ela usou a imaginação. No primeiro, ela fala da gravata. Sabe aquela gravata que o papai usa aqui? Mas ela fala da gravata falante. Existe, na realidade, a gravata falante? Não, ela usou da imaginação. E a cadeira dançante? Vamos pegar a cadeira? A cadeira vai dançar? Não, é fantasia, imaginação dela, tá? Então, esses trechos que estão coloridos é o que ele fala da fantasia, da imaginação da Eva Funari, tá ok? Assim como os autores da literatura, você e os colegas também podem fantasiar. Você vai ficar em casa com a mamãe, com o seu responsável, tá bom? Vão realizar essas atividades. Escolha o elemento que mais chamou a sua atenção em cada trecho do texto, nos quadros abaixo dos textos, e desenhe os elementos escolhidos. Então, desses trechos que estão coloridos, a gravata falante, o suco de sapato, a cadeira dançante, tá? Entre os outros, você vai escolher um. Qual deles me chamou mais a atenção? E você vai desenhar. Eu vou desenhar aqui a cadeira dançante, tá? O que te chamou mais a atenção da fantasia da Eva? 2. Conforme as orientações do professor, escolha alguns elementos dos textos da Eva Funari e invente uma história sobre eles. Então você vai desenhar a cadeira dançante. Ok, você vai criar a história dessa cadeira dançante, tá? Então você vai escolher algum desses elementos coloridos que a Eva Funari usou da imaginação dela, da fantasia dela, e vai escrever uma história sobre isso. Tudo bem? Página 12. Representando a fantasia. Lembra que nós falamos dos personagens da novela, do conto de fadas, do teatro, tá? Ao criar uma história, você e seus colegas fizeram algo que as pessoas já fazem há milhares de anos. E não é só isso, algumas pessoas também modificam a própria aparência e o modo de agir e de falar para representar os personagens de diferentes histórias. Isso acontece, por exemplo, no teatro, no cinema e na TV. Os atores representam os mais diversos personagens que fazem parte de histórias sérias ou engraçadas sobre fatos reais ou fantasias. Conectando com: o teatro é muito antigo, existe em todo o mundo. Na Grécia Antiga, por exemplo, existiam teatros enormes, sendo o teatro de Epidauro um dos mais conhecidos. Foi construído há aproximadamente 2.400 anos e ainda é utilizado para encenar grandes espetáculos, tá? Aqui tem as duas imagens, a máscara do teatro, tá? Deem uma lida no texto, o que ele fala sobre os teatros, que ele está complementando esse texto que eu comecei, tudo bem? Na página 14, olhar de filósofo. As peças teatrais eram muito apreciadas e comentadas na Grécia Antiga. Por isso, há mais ou menos 2.400 anos, dois filósofos gregos escreveram o que pensavam sobre o teatro. Um deles se chamava Platão e outro Aristóteles. Para conhecer algumas ideias desses filósofos, leia os balões de fala nas ilustrações a seguir. A primeira imagem mostra o que Platão pensava e a segunda expressa o pensamento de Aristóteles. Então, lá na página 14, tem a fala do Platão. Vamos ler? As pessoas não deveriam perder seu tempo com fantasias. Além disso, o teatro prejudica as pessoas, pois elas acabam imitando as atitudes dos personagens. E muitos desses personagens dão péssimos exemplos de comportamentos.
Na página 15, nós temos o pensamento do Aristóteles, tá? O Aristóteles diz: as pessoas podem aprender muito com o teatro, observando as atitudes certas e erradas dos personagens. As pessoas acabam pensando sobre as próprias atitudes, e isso pode ajudá-las a melhorar seu comportamento. Ou seja, Platão e Aristóteles, eles têm ideias, argumentos diferentes sobre o teatro. O Platão, ele diz que é errado. As pessoas não deveriam se atentar ao teatro porque tem personagens que muitas das vezes cometem cenas erradas, atitudes erradas e que nós copiamos. E o Aristóteles diz o contrário. Não, o teatro é bom, porque diante da atitude do personagem, eu consigo reparar se aquilo é bom, se aquilo é errado. Eu posso ter exemplos, tá? Converse com os colegas e com o professor, então você vai conversar com a mamãe, com o responsável, com a sua família, tá? A respeito das ideias de Platão e de Aristóteles sobre o teatro. Depois registre sua conclusão. Você concorda com as ideias de qual desses filósofos? Por quê? Qual a ideia que você concorda? A ideia do Platão, de que o teatro é ruim, que os personagens só nos mostram atitudes más, ou com a ideia do Aristóteles, que é tudo legal, que a gente tem exemplos do que é certo e do que é errado. Por que você concorda com Platão ou com Aristóteles? Ok? 2. Você já foi ao teatro? Se a resposta for sim, conte aos colegas a que peça você assistiu. Conte ainda se você gostou desse espetáculo e por quê. Quando nós voltarmos para a sala de aula, nós vamos ter essa conversa. Tá ok? Pesquise e registre o nome de um teatro da sua cidade. Em Bugaçu, tem peça de teatro? Se tiver, você pesquisa e diga pra gente qual que é o nome. Tá ok? Um beijo e até mais!